É uma honra participar nessa conferência, que vamos ter uma revisão das diferentes abordagens, não só para entender, mas espero também combater a crise e, portanto, pode nos ajudar a entender em maior profundidade as causas dessa atual e, na minha opinião, duradoura crise. Também é muito importante e essa é uma conferência muito proveitosa, que ocorre em Curitiba, uma cidade muito maravilhosa, onde nós podemos ver, nós temos na frente dos nossos olhos o que está sendo arriscado na situação de derretimento financeiro e seus possíveis efeitos devastadores. Curitiba é conhecida para o povo da Rússia, por exemplo, Sineta de Perm, da região Sergei Gardiev. Ele está preparando um plano de desenvolvimento urbano com um grupo internacional de arquitetos. Enfatizou em seu trabalho que Curitiba é uma cidade modelo, uma cidade para o futuro. Portanto, Curitiba, para nós, é um lugar tão interessante, é uma cidade desse tipo. Nós estamos situados não somente numa crise econômica, não só numa crise financeira, mas também numa crise de civilização, porque em risco nessa crise está o modelo do ser humano, qual poderia ser a produção, o que poderia ser as novas maneiras de trocar e de instituições. Nas questões geopolíticas, geoeconômicas e geoculturais, o processo geocultural, na minha opinião, formam a essência dessa crise. De acordo com o filósofo russo e economista político, o Sr. Shusharin, a forma moderna do imperialismo é o que ele chamou de um culturalismo egocêntrico, quando é possível encontrar pelo menos um paradigma e conectar isso com a possibilidade financeira, é possível isolar a civilização das conexões interligadas e da comunicação que existe entre ela e outras civilizações. Existem dois tipos diferentes de cenários. O primeiro, de alguma maneira, é a possibilidade de fazer previsão de cenários estatísticos que estão conectados com a extrapolação do presente e do passado para o futuro, mas, na minha opinião, nós precisamos de ver um cenário que realmente funcione. Se nós entendermos bem a reunião do G20, nós também acreditamos que não tivemos resultados satisfatórios, portanto, precisamos preparar as nossas próprias declarações para influenciar os nossos governos, para estarmos numa luta real contra essa crise financeira. Está claro que é impossível resolver a crise sem abordar o problema dos derivativos. Mas, no meu ponto de vista, toda apelação para transparência e controle simplesmente não vão funcionar. E, portanto, está claro que esta crise não foi produzida somente por falta de competência da classe financeira transatlântica, como o Sr. Kees van der Pidgen, um economista holandês, não chamou esse grupo de pessoas. É significativo para mim entender que a aparência da sociedade de rede, de networking, e forma uma maneira de especulação financeira que também é conectada com o aparecimento de tecnologias de informação e tecnologia e de telecomunicações, e na indústria pós-industrial abre uma janela que foi totalmente destruída pelo Katrina. E agora ficou claro que a TI, as tecnologias, telecomunicações não são o centro da nova revolução científica, mas, por outro lado, nós estamos próximos a isso. Portanto, eu gostaria de repetir, de acordo com o meu entendimento, questões muito interessantes e problemas que nós abordamos em nossa discussão antes. É realmente possível que, durante a crise, nós não ficamos mais fracos, sim, não enfraqueçamos mais, e sim reforcemos a hegemonia. Nós temos que diferenciar quando estamos falando sobre a hegemonia americana, que existem dois lados diferentes. Um lado, existem as pessoas que estão no lado do complexo industrial militar,
E no lado nós temos a oligarquia financeira e do outro lado nós temos as pessoas que têm a capacidade de desempenhar dentro do sistema econômico financeiro. São grupos muito diferentes de pessoas e, portanto, na batalha da crise nós temos que trabalhar juntos com esse povo americano que tem condições de ir em frente e de criar novas instituições econômicas, novas maneiras de produção. A partir do nosso lado também uma questão interessante, talvez seja até uma questão mais maluca, mas é possível de alguma maneira derivar do sistema financeiro atual com o dólar no centro, porque nós vamos ver um processo devastador e caótico com o dólar. Isso não quer dizer que seja necessário destruir o sistema financeiro existente, não é ideal, não é uma abordagem saudável para o sistema financeiro. Quer dizer que, se for possível lançar novos sistemas financeiros, em primeiro lugar, nós temos que dar suporte a projetos de infraestrutura de crescimento científico. Também, qual é a base da possibilidade para criar crédito estatal e crédito internacional? Isso reduziria o custo do dinheiro em si. Nós sabemos que a questão, uma delas, que eu espero que seja, e que a moeda lastreada não resolveria, mas não existe... Mas temos possibilidades diferentes. Por exemplo, se o Estado, nação, tiver a capacidade de produzir plataformas realmente novas de infraestrutura de engenharia, isso pode ser o centro de um novo estabelecimento industrial. E nesse local eu vou voltar para a Andrei Kobiakov de Moscou, que descreveu muitas ideias da escola russa de economia, ideias fundamentais, e mencionou alguns nomes muito importantes: Nikolai Kondratiev, Dmitry Wolf, Sergei Glovzev, Afonso Fortum. E com a ajuda desses autores, nós podemos entender e enumerar as crises, entender quantas nós tivemos durante a nossa história, e também podemos entender que vai ser a próxima, qual vai ser o próximo setup cultural, social e histórico. O próximo estabelecimento social, cultural e histórico é uma complexidade muito complexa, porque não é uma conexão entre as diferentes instituições, novas formas de produção e também instituições financeiras, novos estilos de consumo e com a possibilidade de acumular riqueza. Mas nós podemos, de acordo com o conhecimento desses economistas, em especial do Nikolai Kondratiev, prever que esse novo setup vai, de alguma maneira, estar à frente, ou seja, dentro de 15 a 20 anos, ou nós também podemos decidir que a forma de fazer a transição para esse novo setup. Para mim, é a questão mais importante e é exatamente conectado com as ideias de um novo deal possível, um possível New Deal novo, e que temos formas de impulsionar projetos de infraestrutura. Da minha perspectiva, é muito interessante ver quais são as reações da crise financeira nas repúblicas soviéticas vizinhos da Rússia, que agora são independentes, por exemplo, na Bielorrússia e no Cazaquistão. Em primeiro lugar, depende de entender a estrutura de movimentos, a direção de movimentos na crise atual. Na Bielorrússia é a república com a maior quantidade de elementos de sistema socialista preservados, entre os países soviéticos. A República do Cazaquistão é um showcase de transformação econômica e a mais bem-sucedida nas suas reformas de mercado no espaço pós-soviético. Apesar de não ser possível comparar o tamanho geográfico e outros parâmetros desse tipo, é interessante entender a reação e algumas medidas preliminares desses países. Portanto, a República da Bielorrússia gerenciou a condição de crise em comprando a maior parte da participação acionária de dois portos, Klaipėda e Belaspils. A Bielorrússia passou a ser um poder marítimo. Esse país lançou a construção da frota
com áreas de livre comércio, porque a Lituânia parou e desmontou a estação nuclear de Ingala, foi a condição para passar a ser parte da comunidade europeia, e despediu os funcionários dessa estação. A Bielorrússia começou a construir estação nuclear no território bielorrusso, não muito longe de Vilnius. O Bielorrússia vai fornecer a Lituânia com energia elétrica para o seu crescimento e como forma de moeda. E, então, na Bielorrússia foi construída a maior planta para produzir diferentes tipos de aparelhos eletrônicos e também uma planta de cimento. Mas as poucas propostas que foram feitas para a Bielorrússia pelo governo da Venezuela vai ser praticamente reproduzido nesse país o sistema industrial da Bielorrússia com todas as plantas, e vai ser organizado em cima do padrão da Bielorrússia de empresas agroindustriais que são comparativamente eficazes na Bielorrússia, e também oferecido pelas autoridades venezuelanas para os arquitetos da Bielorrússia a construção para modernizar a cidade de Caracas. A Bielorrússia também adquiriu um campo de petróleo para explorá-lo, portanto, foi um passo muito importante no caminho da Bielorrússia em direção à independência energética. E com essa crise econômica, a Bielorrússia teve condições de aumentar significativamente as forças de produção e transferir os seus sistemas financeiros para o exterior. O movimento através da crise na República do Cazaquistão está iniciado de uma maneira muito diferente. As autoridades da República organizaram, analisando os 5 maiores bancos como forma de resposta à situação de crise atual, e deu garantias legais para a redução dos ativos financeiros para os seus proprietários durante 15 anos. O grupo vai permitir a estabilização dos pagamentos periódicos sociais, deve transferir ativos para a gerência dos ativos para eles e organizar isso com base no Banco de Desenvolvimento do Cazaquistão e outras instituições financeiras. O Banco de Patrimônio Nacional é aprovado usar como mecanismo o uso de títulos nacionais como forma de seguro, usando um rendimento fixo de 3% por ano e uma troca total de títulos mobiliários através da análise de instituições financeiras. Deve também utilizar o default técnico para impedir a fuga de divisas e trocar as obrigações da crise por títulos de longo prazo com a garantias de extinção de obrigação. E a tarefa mais importante nessa situação consiste em organizar o mercado de títulos de longo prazo e fixá-los como mecanismo de prioridade para garanti-los como passivos de longo prazo da esfera financeira do Cazaquistão. Na realidade, esse tipo de mecanismo que são parcialmente organizados permitem colocar uma pergunta: qual poderiam ser as metas para serem organizados para o próximo estágio de desenvolvimento para usar esse tipo de instrumento financeiro nacional? Na Rússia existe agora também aquilo que alguns observadores chamaram de uma renacionalização soft. Outros chamam de renacionalização mais forte das diferentes empresas, em primeiro lugar, que têm dívidas financeiras de grande porte e que são importantes para o sistema industrial financeiro nacional. Confrontando esses dois exemplos do movimento do Cazaquistão e da Bielorrússia, na questão de crise, nós podemos fazer a seguinte declaração: em termos de crise, as ações são determinadas em termos da percepção de se fazer a transição da crise de acordo com os parâmetros e a percepção cultural e nacional. Por exemplo, a ação da Bielorrússia é relativamente possível, mas a expansão é a reação aos desafios numa crise econômica e financeira. É feita por produto. A criação de consolidação de instrumentos financeiros para garantir passivos de longo prazo na esfera financeira do Cazaquistão é muito importante. São medidas muito importantes, mas temos que entender quais são as metas que serão estabelecidas para esse tipo de instrumento de consolidação, e temos que conseguir, através de perspectivas de longo prazo, que tipo de sistema social, econômico e cultural nós queremos iniciar. Nesse caso, a criação desse tipo de mecanismos financeiros não são
não a defesa básica, mas o avanço deliberado em direções estrategicamente importantes. E a crise econômica e financeira mundial trouxe à luz que a saída dessa situação de crise para países como a Rússia, que tem um território relativamente grande de diferentes tipos de recursos naturais, não apenas óleo e gás, nós temos recursos e matérias-primas, consistem em revelar algumas respostas em nível nacional e internacional de acordo com a posição do Estado soberano. Mas nós gostaríamos de revisar duas posições relativamente diferentes sobre a realidade atual da crise econômica e financeira atual. A crise financeira hoje, de acordo com as primeiras posições, e também foi uma pergunta muito importante durante a recessão preliminar, porque, de acordo com o Lourenço Carrasco, por que temos esse tipo de situação ocorrendo, onde o dólar começa a ficar mais caro? A crise financeira, de acordo com a primeira posição, do ponto de vista, foi criada para retirar dinheiro dos mercados em desenvolvimento para a recompra das notas de tesouro mais lucrativas. Como o canal Bloomberg colocou, de alguma maneira, títulos de 30 anos de tesouraria estão tendo o maior retorno desde 1995, à medida que o Federal Reserve vai comprar esses valores imobiliários para reduzir os custos do governo de longo prazo. O long bond está devolvendo 27,8% este ano, incluindo um ganho de 16,6% de acordo com a Merrill Lynch, e com o índice, os dados mostram que a dívida é colocada pelo menor desempenho anual desde 13 anos atrás. E essa é apenas uma posição. Portanto, para mim, a negligência no mercado de derivativos e nas especulações com os meios de derivativos é que é impossível reorganizar e organizar qualquer tipo de reforma financeira por causa do dólar estar obedecendo um chamado invisível e está fugindo para o mercado de notas do Tesouro nos Estados Unidos a partir dos mercados emergentes. Os governos devem congelar alguns projetos de infraestrutura grandes e importantes. Mas nós temos o segundo ponto aqui. É aí que é muito diferente. A crise financeira atual, e, em primeiro lugar, as suas alusões que nós vamos ter em termos de transição de uma estrutura industrial para um novo estabelecimento social e cultural, e os novos estabelecimentos revelando esses problemas podem ser relativamente importantes. E também o que nós discutimos em Modern, depois da nossa sessão de Modern, é importante introduzir na prática não apenas novas moedas de ilusão, mas sim organizar uma nova instituição financeira. Portanto, a resposta supranacional à crise da Rússia poderia consistir em colocar em operação instituições financeiras de transição qualitativa e não apenas de crescimento, porque no momento todas as instituições que nós temos com muita frequência usam a palavra desenvolvimento, mas, na minha opinião, não é desenvolvimento, é apenas crescimento. Mas nós temos que ter transição qualitativa entre tecnologias de situações existentes e entre um novo estabelecimento social e industrial. Isso quer dizer que as novas instituições financeiras, de acordo com a sua finalidade, devem fornecer a transição para a implementação prática de tecnologias da nova geração. A implementação e disseminação de tecnologias para o setup industrial técnico deve ser fornecido por instituições financeiras e também pelo governo. Isso quer dizer que a principal finalidade dessas instituições deve ser não a acomodação com mudanças drásticas no mercado existente para somente conseguir mais comércio, mas essas novas instituições devem criar condições para a criação de novos mercados. Essas novas organizações devem ser, como já foi dito na declaração de Modena, instituições para a troca de desenvolvimento entre possibilidades muito conscientes das diferentes regiões do mundo, dos diferentes países, para criarem, por exemplo, novas formas de emprego. Portanto, nós vemos
sabemos que temos uma meta que permanece não somente assistirmos consistência passando da especulação financeira para a produção material chamamos de alquimia financeira, como recebeu o nome de Soros para a economia física, mas a principal tarefa é criar uma nova infraestrutura, uma nova plataforma industrial tecnológica. Essas novas plataformas industriais e tecnológicas podem ser formadas em cima da base de novas tecnologias com novos efeitos físicos. Está claro que esse tipo de novas tecnologias com os novos princípios físicos podem ser criadas somente através de áreas fundamentais e orientadas para a prática como um desenvolvimento efetivo. A transição qualitativa para a implementação total das novas tecnologias para novos estabelecimentos técnico-industriais deve ser detectada e determinada. Por exemplo, um critério pode consistir em aumentar a capacidade tecnológica 10 vezes para restaurar o meio ambiente, para reduzir o nível de ruído e poluição. Tecnologias de transição qualitativa podem fechar algumas indústrias antigas e não eficazes e lançar novas indústrias. Portanto, produção de laser, a laser e robótica são as novas áreas de ferramental industrial e uso de setup técnico industrial para substituir os conjuntos de complexos tecnológicos que são utilizados atualmente. Essas novas tecnologias devem ser mais baratas, mais eficazes e mais ambientalmente amigáveis. Portanto, financiar para a criação de novas tecnologias, de novos setups técnico-industriais é uma informação simultânea de novos mercados para substituir e reagir às indústrias existentes. Um exemplo, também sabemos, por exemplo, que no momento uma empresa alemã que produz baterias solares recebeu crédito para comprar parte da indústria de automação Opel. Então, para mim, é um bom exemplo de como isso vai funcionar, a organização de novos setups técnico-industriais. Portanto, não é simplesmente a reorganização dos agentes, dos ramos industriais da indústria, dos ramos atuais da indústria, mas não é só uma renovação, mas é uma interconexão entre diferentes segmentos da economia que nunca antes trabalharam juntos. Portanto, a formação de novos estabelecimentos técnico-industriais vai arrebentar as barreiras entre diferentes segmentos isolados de diferentes indústrias para poder interligá-los. E, portanto, é muito importante saber como essa navegação de novas tecnologias para diferentes segmentos da indústria será organizada. A transição para o novo setup cultural, social, supõe a tecnologia, a nova tecnologia dentro da estrutura de infraestrutura e de plataformas industriais que poderiam ser realizados somente com produtos de cooperação internacional entre diferentes países. O exemplo desse tipo de plataforma é o desenvolvimento simultâneo de autoestradas de transporte de energia, de informação, troca de conhecimentos de engenharia e seria uma autoestrada epistêmica. E a criação dessa nova tecnologia exige a integração de institutos de áreas práticas, aspectos práticos das ciências fundamentais com o Instituto de Desenvolvimento da Educação e com o investimento de indústrias inovadoras. Portanto, depois desse tipo de integração multi-institucional, é impossível você desmontar, você separar o constituinte científico das novas tecnologias que foram implementadas, e essas tecnologias podem ser feitas de uma maneira primitiva, num método de montagem bastante básico. O nível de trabalho da plataforma de estrutura tecnológica industrial permite, por exemplo, um trem que vai dos Estados Unidos à Rússia, e muito primitivo na tecnologia de botões pode ser exportado para terceiros países com habitantes que têm rendas mais baixas. Portanto, esse tipo de plataforma técnico-industriais devem mudar a direção do desenvolvimento tecnológico, social e cultural e permitir que haja o acúmulo de riqueza tecnológica e intelectual e recursos humanos dentro do país. Esse tipo de capacidade do país de integrar 3 tipos de institutos para a criação de infraestrutura ou plataformas industriais está na base para os países que realmente precisam. Portanto, na minha opinião,
um novo tipo de sistema. Nós precisamos usar para a África para desenvolver esse continente, estar conectado com a possibilidade de organizar a transferência dessas três instituições muito importantes. A ciência orientada para a prática, desenvolvimento da educação e indústrias alternativas. Esse tipo de integração, de modo que o contexto supranacional de superar a crise financeira esteja conectado, na minha opinião, com o direito de todo o país ao desenvolvimento, que deve ser formulado um estatuto especial ou regra de legislação internacional. A conformação desse tipo de regra para todo o país, com o direito ao desenvolvimento, é a condição para a transição para a nova civilização. A possibilidade de organizar uma nova instituição financeira que forneça transições qualitativas para implementar novas tecnologias deve aumentar dramaticamente o acompanhamento humanitário e tecnológico. As novas crises tecnológicas demonstram que a cadeia de bancos, seguros, agências de rating não tem condições de medir o processo de transição para a criação de novos usos de mercado para tecnologias, para setup social, tecnológico e industrial. Atingir esse tipo de meta precisa de grupos de peritos dentro das instituições financeiras com representantes de Centro de Pesquisa Nacional para permitir que os resultados da ciência orientada para a prática sejam implementados. Instituições para o desenvolvimento devem ter condições de delinear esse tipo de desenvolvimento para poder fazer a previsão de efeitos de desenvolvimento, para encontrar zonas onde os efeitos do desenvolvimento podem ser revelados, para integrar e representar esses efeitos de desenvolvimento com uma nova forma de contabilidade. Quando a nova tecnologia concreta começar a ser um assunto de uso comum, primeiro nós não sabemos se vai haver qualquer tipo de efeito, o que vai ser o efeito do desenvolvimento, como é possível utilizar esses efeitos e como capitalizar neles. É necessário ter instrumentos institucionais específicos que permitam que nós trabalhemos com as mudanças tecnológicas para ver se decidimos, dentro do processo de transição de uma situação para outra, o que podemos fazer. E não depois da transição. Criando uma base para a transição, nós podemos ter esse tipo de instrumento institucional, grupos que têm condições de fazer análises complexas dos processos de desenvolvimento e de delinear esse campo de efeitos do desenvolvimento, grupos que podem fazer cálculos de seguros nos efeitos de pré e pós-desenvolvimento com base na efeitos adicionais e não planejados do desenvolvimento, grupos que possam fazer previsões e estimativas da direção do desenvolvimento e prever onde vai haver a substituição das tecnologias existentes por tecnologias do próximo conjunto industrial. Então, como uma forma de conclusão, superar as condições básicas da crise atual precisa não apenas propor medidas imediatas, que, de acordo com a minha experiência em Modena, poderia ser já uma batalha bastante acirrada para tomada de decisões diretas e extremamente importantes, mas também lançar principalmente novas instituições econômicas e financeiras que devem ser eficazes e ter condições de funcionar. A formação de novas instituições depende do nosso entendimento de que tipo de ordem econômica e social vai surgir hoje em função da crise social e financeira. Existe uma situação, se nós observemos a maneira com que nós estabelecemos instituições financeiras e continuamos a retirar dólares dos mercados em desenvolvimento devido à necessidade de cobrir mercados divertidos, exatamente como o vampiro suga o sangue. E a situação é muito diferente se estamos tentando entender e tentando decidir novos instrumentos para realizar projetos para a liberação de novas tecnologias industriais e novas formas de vida. Nós, com os nossos amigos italianos, estamos tentando lançar instituições realmente novas de desenvolvimento. O Banco Ítalo-Russo de Desenvolvimento talvez também seja uma boa ideia discutir
a proposta de um projeto para organizar o Banco de Desenvolvimento, especialmente para os países BRIC, o Brasil, Rússia, Índia e China, junto com Itália e Alemanha. Muito obrigado por sua atenção.